Olá, gente. Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Nós vamos fazer alguns vídeos falando, né, sobre o seno, outro vídeo sobre o cosseno e outro vídeo sobre tangente. E aí, se você tiver dúvida, dá uma olhada nos outros. Todas essas vão formar nossas relações trigonométricas principais. Existem outras, mas nós vamos começar por essas relações mais simples. E nesse primeiro exemplo, nós vamos falar sobre seno, definição de seno de um ângulo. Então, vou mostrar para vocês através de um exemplo, vou compartilhar com vocês a nossa tela, vou mostrar esse exemplo. E aí, vocês entendendo esse exemplo, vai até ajudar para entender do cosseno e da tangente. Então, aqui nós temos o seguinte. Um avião decola mantendo um ângulo constante de 30 graus com a horizontal. Então, seria essa situação. Nosso avião vem, ele decola desse ponto, e vamos supor, é lógico que isso não é uma situação como a realidade, o avião ele varia, né, o seu ângulo de subida, mas suponha que ele mantivesse constante aqui um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Então, o avião decola mantendo um ângulo constante de 30 graus com a horizontal, até atingir uma altura de 18 mil metros. Então, essa medida aqui até no avião, né, do chão até o avião, ele atingiu agora 18 mil metros. Foi subindo, 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 até chegar em 18 mil metros. Lembre que a altura, quando a gente mede a altura de uma coisa, é quando é uma reta que passa 90 graus com a horizontal. Qual a distância que ele percorreu nesse momento? Então, daqui até aqui, para chegar em 18 mil metros, qual a distância que foi percorrida por este avião aqui? Para isso, nós precisamos conhecer o seno de 30. Tem uma tabela trigonométrica, geralmente nos livros de matemática e de física tem essa tabela. Nós podemos usar 0,5, tá? Ou 1 sobre 2, que seria a mesma coisa. Sobre 2 também dá 0,5, eu coloquei em decimal aqui. Depois nós vamos fazer um vídeo falando na forma de fração, para você poder entender como se trabalha com as frações também. Então, nesse caso aqui, nós queremos calcular essa distância D. Nesse nosso triângulo retângulo seria a nossa hipotenusa, porque lembra que essa medida está oposta ao ângulo reto, então é a nossa hipotenusa, nós queremos calcular a hipotenusa, e conhecemos aqui o nosso cateto oposto, porque o ângulo de 30 está aqui, esse é o cateto oposto, esse aqui de baixo, ó, do triângulo, seria o cateto adjacente, que a gente não vai utilizar, porque ele deu para a gente, né, o valor do cateto oposto, 18 mil metros, e pediu para calcular a hipotenusa D aqui. Portanto, se vocês olharem a relação entre cateto oposto e hipotenusa, nós temos o seno. Então, o seno desse ângulo de 30 graus, por definição, é cateto oposto sobre hipotenusa. Se fosse cateto adjacente sobre hipotenusa, seria cosseno. Se fosse cateto oposto sobre cateto adjacente, seria tangente. No nosso caso, é cateto oposto, que nós conhecemos, sobre hipotenusa, que nós queremos calcular. Portanto, é a relação de seno. E se você chegou nessa definição, é só substituir. Então, seno de 30 graus vai ser o cateto oposto 18 mil dividido pela hipotenusa, que é D. Aí lembra, né, que o nosso seno de 30 foi dado lá em cima 0,5 ou 0,5 sobre 1, que é a mesma coisa, tá? Você pode, toda vez que não tem denominador, pode colocar sobre 1, é igual a 18 mil sobre D. E basta fazer a proporção, a multiplicação invertida. Então, 0,5 vezes D vai ser igual a 1 vezes 18 mil. 1 vezes 18 mil vai dar o próprio 18 mil, e a gente passa o 0,5 dividindo. Então, 18 mil dividido por 0,5, onde nós vamos chegar, fazendo as contas, a 36 mil metros. Portanto, quando esse avião tiver a 18 mil metros de altura, ele vai ter percorrido aqui uma distância de 36 mil metros, que é o que o problema estava perguntando. Ok? Logo, temos que a distância percorrida pelo avião foi de 36 mil metros. Espero que tenha ficado claro para vocês. Ok? No mais, se cuidem e até a próxima.